Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E aquelas 4 palavrinhas básicas, né? Façam a sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like e teça o seu comentário. E hoje, como referência bíblica para reflexão, eu quero ler para vocês Lucas 6:27 e depois João 15:13. E diz: ame os seus inimigos e faça o bem aos que odeiam vocês. É uma versão mais contemporânea, né? E não existe amor maior do que este, de dar a vida pelos amigos. Jesus falando de si mesmo como aquele que veio para dar a vida. E com isso eu quero iniciar uma abordagem que há algum tempo eu estava pensando em falar para vocês e com vocês sobre o conceito da ética. Não é? E quando a gente vai trabalhar ética bem traduzido, simplificando bem o contexto da elaboração pelo dicionário, ética é estudo dos juízos de apreciação acerca do bem e do mal. Então ética, enquanto ética, ela está aí olhando aquilo que é bom, aquilo que é mal e aquilo que de alguma forma está desorientando a mente humana para orientar a mente humana dentro deste estudo, e então a gente vai compreender a ética como sendo algo teórico, não é? Porque então é um estudo de apreciação dos juízos e de valores, não é? Concernente o bem e o mal, mas quando a gente cai para dentro da fé cristã, a gente vai compreender a ética dentro deste bojo da realidade, principalmente no Novo Testamento, como sendo ética cristã. E ética cristã, ela não é um estudo dos juízos de apreciação acerca do bem e do mal, mas ética cristã, ela está relacionada à ação. E esta ação, então, é a ação que o homem faz em relação ao próximo e a ação que o homem faz em relação ao próprio Deus. E dentro da ética cristã também podemos pegar o conceito da ação do homem em prol do outro homem, quando Cristo está propondo ninguém tem maior amor do que este de dar a vida pelos seus próprios amigos, falando de si mesmo como homem que estaria se doando para remir os seus amigos, não é? No contexto aqui está falando para os 12, mas está falando também para toda a raça humana. E a gente vai trabalhar esse conceito da ética esbarrando no outro conceito da ética cristã. Então, ética por ética, a gente vai trabalhar vários aspectos da ética secular, como a ética do antinomista, não tem normas, não é? A ética situacionista e assim por diante. A ética generalista, conflitante, não conflitante. Mas quando a gente cai dentro da palavra de Deus, a gente vai compreender que a ética cristã, ela é a capacidade de você acolher e assistir o próximo, e com isto você já está fazendo aquilo que a própria religião ela tem dificuldade de fazer em si mesmo. E se falar, há uma diferença entre ética e moral? Sim, porque a ética cristã ela bate contra a moralidade da religião. O fariseu, por exemplo, ele era estritamente religioso, mas pouco ético. E o cristão, por exemplo, ele é estritamente ético do ponto de vista cristão e menos religioso. E com isso a gente vai compreender que aquilo que seria uma pauta da moral, a gente vai trabalhar aqui como sendo uma pauta contra a moral ou contra a moralidade, não significando que ser cristão é imoral ou moral, mas ser cristão é ser ético, ou ser aquele que absorveu o conceito dos ensinos de Jesus, principalmente no Sermão do Monte mesmo, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e aqui Lucas 6:27 também é uma extensão do Sermão do Monte, e com isso fazendo esta proposta de que a fé cristã ela não é nem moral nem imoral.
E se pudéssemos usar um conceito de amoral, talvez ela seria melhor enquadrado dentro da possibilidade da amoralidade, ou seja, ela não se prende ao conceito de moral ou de imoral, porque o conceito de moral e imoral é estritamente um conceito pautado pelo próprio homem e pela própria religião, e Deus ele não se prende a esta proposta de ser moral ou imoral, mas Deus se prende ao conceito da sua palavra. Por exemplo, a Bíblia diz que ele vela por sua palavra para que ela se cumpra. E com isso, então, a gente abre mão da moral quando se fala da ética cristã. Necessariamente, a gente não está abrindo mão da moral como uma estrutura que foi criada por famílias, depois pela religião, por clãs, depois por regiões e do contexto histórico também. Então, quando você está falando da moral, você está remontando uma estrutura que demanda tempo e ela começa sempre dentro do conceito da família e vai expandindo até alcançar toda uma sociedade. Vem a família, os clãs, depois a sociedade, que remonta também o aspecto histórico, porque então a gente olha para trás, para os primeiros que cumpriram uma estrutura de uma moralidade para aplicá-la nos dias atuais, não é? E isto é bem religioso, mas quando se fala da fé cristã, a ética cristã ela não vai estar derrubando a moral, mas ela não não dispensa necessariamente a moral, mas ela não vai estar preocupado com a suspensão da moralidade, por exemplo. Porque a ética cristã ela é um salto que é dado de uma vivência ética a partir do geral, para uma vivência religiosa determinada a partir de Deus. Ou seja, não é a religião que eu pratico para tentar alcançar a Deus, mas é o conceito determinado da vivência religiosa que é determinado a partir de Deus. Por exemplo, o próprio Jesus ele está falando que devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E acabou. Então isto é ética cristã, e isto se pratica, isto não tem teoria, é estritamente prático, isto não é estudo de apreciação dos juízos concernente o bem e o mal, isto é alguma coisa que se aplica e se aplica de verdade mesmo. Outro conceito ético bem interessante mesmo é quando o próprio Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando a gente pega estas referências mesmo, nós estamos trabalhando aquilo que a gente determina como ética cristã, porque então é esta vivência prática daquilo que é determinado a partir de Deus. Então é Deus falando, é a palavra de Deus falando. E o ser cristão, ele sem o cumprimento da palavra de Deus, ele não consegue aplicar esta proposta da ética cristã. O ser cristão, a partir do cumprimento da palavra de Deus, ele consegue aplicar esta ética cristã, porque, sobretudo, quando se fala de ética cristã, estamos falando da capacidade de amar. E este amor aqui, ele é o amor da piedade e ele é o amor da misericórdia. Bem traduzido para dentro do contexto sociológico, ele é o amor da empatia e ele é o amor do altruísmo. E todo cristão, de fato, que tem compreendido a palavra de Deus e a ação de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ele já vai compreender com muita nitidez o conceito da ética cristã, em detrimento da ética secular. Enquanto secular é um estudo, enquanto cristã é uma prática da palavra de Deus, não é? Que necessariamente não traz a moral como uma proposta,
mas traz a moral como alguma coisa que pode estar suspensa. Então aniquila a moral pela ética cristã? Não, não aniquila. Mas Kant, ele trabalhando o conceito do moral e do imoral e do amoral, ele está falando que ser moral ou imoral é coisa do homem limitado, é coisa do aqui, do agora. Porque Deus, ele está fora desta realidade da moralidade e da imoralidade, porque a moralidade e imoralidade é uma construção humana, enquanto a ética cristã é uma construção do próprio Cristo pelo seu sacrifício, e é uma construção que se dá mediante a palavra de Deus, que deve ser vivenciada, praticada o dia todo, o tempo todo. E aí este café com reflexão, sempre refletindo a palavra de Deus, e quando sempre refletindo a palavra de Deus, sempre trazendo esta abordagem do conceito da ética cristã. Não é? É muito comum ouvirmos pessoas falarem, fulano de tal é sem ética, não tem ética, né? Necessariamente, quando se trata do ponto de vista secular, a ética para tudo. Não é que ele é sem ética, é que ele está usando um outro tipo de ética, mas quando cai para dentro da realidade bíblica, só tem um contexto ético. E esta ética cristã é a obediência da palavra, e ela está na capacidade do homem servir e se dispor pelo outro e para o próximo. Com isto, mais uma vez, eu quero deixar aqui este conceito. Sirva, porque a fé cristã, ela é uma fé que o próprio Cristo serviu. E eu sempre trago este conceito para a igreja, que se a igreja não servir para servir, ela não serve para nada. E ser um cristão que traz esta ética cristã é a ética do serviço contínuo prestado para aqueles que estão padecendo, para aqueles que necessitam. Com isto, mais uma vez, quero deixar aí para vocês beijo na alma, beijo no coração. Fiquem na paz, amados.